Porque eu sei que é amor. Sei que cada palavra importa. Porque eu sei que é amor. Sei que só há uma resposta, mesmo sem porquê. Eu te trago aqui. O amor está aqui comigo, mesmo sem porquê. Eu te levo assim. O amor está em mim, mais vivo. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. Eu peço somente o que eu puder dar. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. Eu peço somente, somente o que eu puder dar. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. Eu peço somente o que eu puder dar. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. Eu peço somente o que eu puder dar. O que eu puder dar. Não sou muito boa cantora, mas é essa a mensagem da música. E peço somente o que eu puder dar. Boa noite, deusas. Como estão por aí? Quem está aí? Vamos abrir essas câmeras para ver essas caras. Mari, Ana Paula, Karine, Olivia, Débora. Vamos ver essas mulheres. Ah, estão acordadas, não estão dormindo. Achei que estavam dormindo ali, só ligaram. A Tô Olivia. recém chegando em casa. Hã? É que eu tô na rua ainda aí. Vai ficar com barulho da rua, meu andando horrível. E eu tô recém chegando também. E eu estudando roupa. Vida real, vida real. É. Hoje eu coloquei um pouquinho mais cedo a aula, porque a gente tem hot seat depois, dê pra não ficar também até muito tarde. Senão a gente marca às 8, né? As próximas são às 8, daí. Sei que agora é verão, né? Parece que a gente já começa a entrar nesse clima de ficar mais. Aproveitar mais, né? Esse período de tardinha. Deixa eu só parar a música aqui. Prestaram atenção nessa música? Já tinham ouvido ela, do Titãs? É linda, né? E ela nos ensina muito. Ah, deixa eu abrir aqui. Eu faço a aula, eu monto os slides, mas vocês veem que eu não passo os slides, né? Porque daí eu vou me empolgando falando e nem mostro os slides para vocês. Deixa eu achar aqui os slides. Eu sei que é para sempre, enquanto durar, e peço somente o que eu puder dar. E peço somente o que eu puder dar. Já pensaram sobre isso? Aqui, deixa eu achar. Tá gravando. Sim. Vou compartilhar a tela aqui. Aqui. Estão vendo uma imagem aí? Só me respondam se sim. E eu inicio perguntando para vocês: vocês têm dado demais? Estão dando muito por aí? Ou estão fechada para balanço? Estão dando pouco ou dando muito? Que é? Só vi um sinal aí da Mari. Pode escrever no chat. Estão dando pouco? Depende, é muito. Porque não é, tudo depende do ponto de vista, né? Nosso tempo, da dedicação. Muito. Então, deixa eu tirar aqui para a tela, que eu gosto de ficar vendo todas vocês aqui.
Tem dado muito. E tem dado muito pro marido também? Pro namorado? Ou aí não muito? Ou tão fechada pra balanço? Tô indo bem também. Que bom. Por quê? Gurias, a aula de hoje a gente vai falar de algumas dinâmicas bem profundas, níveis mais abaixo das dinâmicas do dar e receber, que é a lei mais forte que tem. Além de ser uma das leis sistêmicas, que é a lei do equilíbrio, é uma lei espiritual. É uma lei que rege o mundo. É a lei do dar e receber. A lei do equilíbrio. O que que acontece? Muitas vezes, e essa lei, ela impacta tanto nosso dia a dia, nossa vida, nossa carreira, os relacionamentos, porque ela também implica na nossa frequência vibracional. Lembra da escala da frequência? Que eu sempre mostro aqui, que a gente tem vários níveis de emoções, e essas emoções têm um número, uma medida em hertz, que dizem se a nossa frequência está alta e baixa. Então, lá embaixo tem as frequências mais baixas, né? Que é medo, culpa, apatia, raiva. Depois vai subindo para as mais elevadas, coragem, aceitação. Depois, as últimas mais elevadas é amor, alegria, gratidão. O que que acontece? Quando a gente tá, ai, cansei. Cansei, sabe, vem aquela raiva, não quero mais, não quero dar, porque eu faço tudo, eu dou demais, eu faço isso, eu faço aquilo, cansei. Cansei. Olha só, Olivia, que coincidência, né? Não, eu digo assim, as coincidências do campo, sincronicidades. Falar sobre o receber. Que bom, Olivia, que já foi uma introdução. Então, hoje a gente vai ir camadas mais profundas sobre isso, tá? Então, quando a gente tá nesse momento assim, ah, não, cansei, tô dando demais, tô fazendo demais, não quero dar. Por quê? A gente entrou numa desordem de equilíbrio. O que aconteceu? Eu dei demais, eu fiz demais, entreguei demais, cansei, entrei no desequilíbrio. Só que, qual é a comunicação que eu tô passando pro universo? O universo ele não sabe se eu tô dizendo isso, ah, não, é pro meu marido. Ele não sabe. Ah, não, é pro meu trabalho. Ah, não, pra minha mãe. Eu tô fazendo demais. Ele não sabe pra quem que eu tô. Não, não quero mais. Tô fazendo demais, não quero mais. Assim não dá. Faço tudo por todos. Tô fechada. Não vou mais fazer assim, não vou ser mais o que faz tudo. Quando a gente faz isso, o universo ele não entende que a gente tá fazendo isso só pra uma pessoa. Não. É que eu faço demais pro meu marido. Eu faço tudo aqui, cansei. Ele que se vire um pouco. Qual é a mensagem que a gente está passando para o universo? Não quero mais. Tô fechada para balanço. O universo ele capta só a vibração. Ele não entende. Ah, não, ela tá fechada só para aquela situação da vida. Ele capta o quê? Tô fechada para balanço. E é isso que a gente transmite. É essa vibração que eu entro. Se eu não consigo dar para a vida, se eu não consigo dar para os meus clientes, para minha família, para as pessoas ali ao redor, ah, não, mas é só no relacionamento que eu tô me sentindo assim, sobrecarregada. Não, é só no trabalho, lá com o meu chefe, é só no trabalho com aquela colega específica que eu me sinto assim. Não. Racionalmente, tu pensa isso. Mas a tua vibração, a tua comunicação para o universo não é essa. Por isso que as relações amorosas, a pessoa que a gente escolhe ficar ao nosso lado é tão importante na nossa vida. Por isso que um relacionamento pode fazer você prosperar, se desenvolver, ou pode fazer você falir.
É algo muito sério, sim. Porque nós somos um ser sistêmico. A gente não consegue estar bem, não, tô bem no trabalho e lá em casa tá uma merda. Não, eu tô bem aqui nessa situação, mas no relacionamento não tá legal. A gente não consegue fatiar a nossa vida. Vocês conseguem fatiar a vida de vocês? É difícil. Por mais que às vezes racionalmente a gente queira fatiar, separar, nós somos seres integrais. Então, a nossa vibração está toda conectada e está emanando algo para o universo. E o universo está pegando esse algo e vai nos responder da mesma forma, porque o universo sempre dá o quê? Mais do mesmo. Sempre vai dar mais do mesmo. Então, percebem que se a gente for analisar pessoas, né, bem-sucedidas, né, grandes empresários, ou eles têm um bom relacionamento, um bom casamento, ou são aquelas pessoas que estão sozinhas, que já passaram por vários, né, 5, 6 casamentos, estão sozinhas. E daí agora você tá pensando, ah, então é por isso que eu tô com problema com meu marido, é o meu namorado, aquela pessoa, então é por isso, agora entendi. Não, 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 não. A gente não vai colocar a culpa lá no outro, tá? Hoje, ao longo da aula, a gente vai entender as coisas que estão por trás disso. Mas sim, os nossos relacionamentos impactam diretamente na nossa prosperidade, impactam diretamente na nossa carreira, na nossa parte profissional. Não está separado, tá? Oi, Vê, boa noite, tá chegando. E aqui entra também, não vou entrar na aula de hoje, só vou dar uma pincelada, mas as questões de abortos. Opa, ver caiu, acho. As questões de aborto. Por quê? Quando faço um aborto intencional, tá? Não é aborto espontâneo, né? Quando a pessoa faz um aborto intencional, qual é a mensagem que ele está passando para a vida? Se filhos são uma forma de. Deixa eu adicionar que as gurias estão chegando. Se filhos são uma forma de passar a vida adiante, filhos são uma forma de passar a vida adiante. Se eu estou interrompendo, se está pedindo o aborto, querendo aborto, o que que é? Estou interrompendo a vida. Se eu não permito que a vida passe adiante, o que que eu estou falando? Qual é a mensagem que eu estou passando? Aqui está fechado. Aqui não flui. E é diferente dos abortos espontâneos, não intencionais, né? Mas quando você diz eu não quero essa criança, não tem meio termo. Você está dizendo eu não quero passar a vida adiante. Eu não quero viver. Eu não quero dar. Porque de uma forma, que a gente pode fazer uma analogia, viver, o ato de viver, pode ser comparado com fazer, com dar. Se eu dou aula para vocês, vocês estão recebendo. Se a Olivia dá aula para os alunos, eles estão recebendo. Então, percebe que a gente está sempre nessa dinâmica: alguém dá, alguém recebe. Alguém dá, alguém recebe, e assim as coisas funcionam. A questão é: quem escolhe um ser mãe, tá tudo certo, Ana, tá? A questão é quando você recebe um ser e decide não passar a vida adiante. Tu tá com um ser dentro de ti, com uma alma dentro de ti, e a partir dali tu decide não passar a vida adiante. Quem decide não ser mãe, tá tudo certo. Tu vai usar essa força criativa em outras coisas. Vai gestar ideias, projeto. Vai usar essa força para outras coisas, tá? Só voltando ali. Então, estamos nessa dinâmica, né? Um dá, um recebe. Um dá, um recebe. Só que por que que a gente interrompe o nosso dar, às vezes? E por que que a gente exagera no nosso dar? Perguntei no início. Vocês dão demais? Sim, muito, muito. Por que que a gente exagera nesse dar? É isso que a gente vai olhar para isso hoje. Isso é algo.
bíblico, né? Na Bíblia diz dê e dê com alegria. Aqui é algo bem importante. Dê com alegria. Faça com alegria. E eu pergunto para vocês, quantas coisas vocês fazem, vocês servem, vocês entregam, vocês dão com alegria ou porque, tenho que fazer? Ou porque, quero ser visto? Quero ser reconhecido? Porque talvez, no fundo, você sinta que a sua única função é dar, que a sua obrigação é dar, é fazer. E porque sim, por séculos foi assim. Por muitos séculos, era obrigação da mulher fazer, dar, dar. Dar era uma função. E esse dar nem sempre gerava prazer. E daí vem desordens de desequilíbrio. Porque por muito tempo houve esse desequilíbrio. As mulheres tinham que fazer muito por obrigação. Era sua função. Tinham que fazer por função. Não porque queriam com alegria. Por função, por obrigação. E eu quero que vocês. Quem é que tá entrando aqui? Pensem agora sobre uma pergunta que eu vou fazer, tá? Vou... Então, a de Donald Trump pegou muita gente de surpresa. Espera aí, que tem alguém com o microfone. Deu. Pensem sobre essa pergunta. Eu dou porque eu quero ou para ser amada? Eu faço porque eu quero ou para ser amada? Eu faço porque eu quero ou porque eu quero algo em troca? Eu dou porque eu quero ou porque eu estou esperando algo em troca? Às vezes só para ser amada. E a música do início da aula falava: porque eu sei que é amor e não peço mais nada em troca. Quantas coisas a gente faz, a gente dá, a gente entrega para se sentir amada, para se sentir reconhecida, para se sentir vista. Qual a primeira coisa que vem na cabeça? Dou porque quero ou dou porque quero algo em troca? Essa é a lei do equilíbrio. Peço somente o que eu puder dar. E eu dou só o que eu tenho. Eu posso entregar só o que eu tenho. Não me peço aquilo que eu não tenho como dar. Só que quantas vezes a gente se desdobra para conseguir entregar outras coisas que não, a gente não tem, que a gente não consegue, que a gente não dá conta. E eu peço também só aquilo que eu preciso. A lei do equilíbrio. Eu dou o que tenho e peço aquilo que eu preciso. O que é bem importante aqui? Quando a gente confunde o meu ser, a minha identidade, quem eu sou, a minha essência com a minha função. Se eu perguntar para vocês agora, quem são vocês? Quem é a Karine? Quem é a Olivia? Quem é a Luísa? Sem dizer a função de vocês, sem dizer o que vocês fazem. Aí, quem são vocês? Sem a função. Quando a gente confunde isso, confundo o meu ser aqui, minha identidade, meu eu, com a minha função, que é outra coisa que eu exerço, eu me desconecto de quem eu sou. Por quê?
Porque eu acho que, que quem eu sou é a minha função, é o que eu sirvo, o que eu faço, o que eu entrego. Logo penso que nasci para fazer, para dar, é para isso que eu sirvo. Quando eu dou, eu sou amada. Quando eu sirvo, eu estou sendo vista, reconhecida. Mas daí, qual é a mensagem que eu passo para o meu cérebro, para minha mente? Qual é a mensagem? Já estão percebendo? Qual é a mensagem que eu passo? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer. Se eu não fazer nada, eu corro o risco de ser esquecida, de não ser amada, de não ser vista, de talvez nem existir. Porque se meu ser, minha identidade, meu eu, tô confundindo com a minha função, com o que eu faço, com o que eu entrego, com o que eu sirvo, com o que eu dou, se eu tô confundindo isso, eu tô achando que é a mesma coisa. Se eu não tô fazendo, eu não tô existindo. Conseguiram alcançar o quão profundo isso é? Ou tá dando nó na cabeça de vocês? Aqui tem eu, minha identidade, quem eu sou, minha essência. Aqui tem o que eu faço, o que eu sirvo, o que eu entrego, o que eu dou, não só de trabalho, o que eu faço pelas outras pessoas, pela família, pelos amigos, por pai, por mãe, tio, cachorro, filho, filha, marido, tudo que eu faço. Se eu entendo que quem eu sou tá grudado com o que eu faço, meu cérebro entende, eu tenho que estar fazendo. Se eu não estou fazendo, eu não sou vista, eu não sou amada, não sou reconhecida, eu nem existo, nem sou eu. E é essa mensagem que muitas vezes a gente está passando para nossa mente. Eu nem existo, se eu não fizer nada, eu não existo. E talvez parar de dar, parar de fazer seja, meu Deus, tô indo para a morte então. E que a gente mais tem é medo de morrer. Então, a gente dá sem parar. Dá, faço, 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 sirvo, sirvo, sirvo sem parar. Porque eu não quero morrer. Eu quero continuar. Eu quero ser vista, eu quero ser amada, eu quero ser reconhecida, eu quero estar viva. E daí eu entro nisso. Só que se a gente dá sem parar, se eu tô dando, fazendo, servindo, o que que acontece? Vocês conseguem servir alguém, dar para alguém, fazer para alguém. Se não tiver ninguém, vocês conseguem fazer isso? Se não tiver ninguém, conseguem dar? Conseguem entregar? Conseguem fazer? Conseguem servir? Se não tem ninguém? Não, né? Aonde eu quero chegar? Então, se eu preciso de alguém para exercer o que eu acho que é eu preciso de alguém para eu dar, para eu entregar, para eu servir. Logo, eu dependo de alguém. Logo, eu vivo em dependência. Porque você não consegue dar se não tem alguém para receber, né? Então, eu preciso ter alguém para receber. E esse alguém não é uma pessoa, é as pessoas, o meu emaranhado ali, sistêmico. Eu só consigo dar se tem alguém para receber. E se eu só sinto que eu existo se eu dou, logo eu preciso sempre de alguém para existir. Se não tem outra pessoa, eu não existo. Então, se não tiver alguém, eu não sou nada, não existo. Eita! Estão percebendo como o buraco é lá embaixo? O que que essa mecânica faz na nossa cabeça? Que você precisa aqui no Instagram, dê um like para se sentir vista. Que você precisa que alguém te diga que bom que tu fez isso, reconhecer teu trabalho. Tu precisa que alguém te diga, ai, que bonita que tu tá.
Tu precisa de um certificado para validar teu conhecimento. Tu precisa de um curso a mais para ver que tu é com uma boa profissional. Tu precisa sempre de alguém para viver. Precisa sempre de uma validação externa. Só que isso não é saudável, né? E quem é que precisa do outro para viver? Quem é que não consegue sobreviver sozinho? Quem é que precisa do outro para se alimentar, para dar banho? Quem é que precisa do outro para viver? Quem? Criança. Só uma criança, um bebê, Uhum. até 5 anos. Uma criança. Exatamente. A criança, ela é dependente. Sim, ela depende de alguém para viver. Só o que que acontece? Tá, mas Bárbara, que tá falando de criança. Todo mundo aqui é adulta. Todo mundo mais de 30 anos. Só que se a gente não sai desse estado infantil, daí vem a fazedora. A fazedora de tudo. Eu só existo fazendo. Tô fazendo, eu faço. Eu dou, eu sirvo, eu faço. Porque eu só existo fazendo. Eu quero ser amada, porque eu ainda não aprendi a me amar. E eu esqueci que eu não sou mais criança, que eu já sei falar, que eu já sei pedir, que eu já sei me vestir, eu já sei o que é melhor pra mim, que eu já sei os meus limites, que eu já sei cuidar da minha carreira, cuidar do meu dinheiro, que eu já sou adulta, eu já sei viver. Eu já sei que tenho que dar pra quem eu quero dar. Só que muitas vezes a gente está lá na esfera da criança, que é a esfera um. E nós temos três esferas: esfera um, esfera 2, esfera 3. Tem mais disso numa aula, não vou entrar muito a fundo aqui, mas na aula de fluidos emocionais tem bem, eu falo bem sobre as esferas, tá? Depois que não assistiu, assiste. Posso mandar lá no grupo. Esfera um, esfera 2, esfera 3. Qual é a esfera um? É a esfera da criança, é a esfera do eu. A criança, já perceberam que a criança ela é egocentrista, né? Ela só pensa no dela, porque é natural da criança. Ela tá pensando no próprio umbigo. Ela pensa na sobrevivência dela, então ela não tá nem aí pros outros mesmo. É natural da criança. Esfera do eu. A esfera 2 é a esfera do nós. Quando eu começo a enxergar o mundo, tem outras pessoas convivendo comigo. E a esfera 3 é a esfera do todo, que é a esfera da adulta. Então, esfera um é a criança, esfera 2 é adolescente e a esfera 3 é adulta. Tá, Bárbara, mas aqui é todo mundo adulto, então a gente tá todo mundo na esfera 3? Bom seria, mas não. A gente fica pipocando nessas esferas. A gente vai muito para a esfera um, muito facilmente. A gente vai para a esfera 2. Só que o nosso esforço, o nosso movimento é permanecer na esfera 3, que é a esfera do todo, é a esfera do adulto. O que acontece na nossa carreira muitas vezes? A gente vai para a carreira, vai para a vida profissional. Só que eu tô lá na carreira, no todo, que seria a esfera 3. Só que eu tô com minhas questões da esfera um e 2 latentes, e eu levo tudo isso junto para minha vida profissional. Por isso que é tão importante que a gente trabalhe as questões das nossas esferas. E dentro dos relacionamentos é a mesma coisa. Então, eu saio da esfera um, que eu só vivo através do outro. Então, a criança, sim, ela só vive através do outro. Se não tem o pai, a mãe ou um cuidador ali, ela não consegue viver. E ela não consegue se enxergar sozinha, ela se enxerga através do outro. Por isso que é tão importante o que os pais falam para os filhos. Se o pai fala, você é um retardado, a criança vai entender aquilo. Se o pai fala, você é corajoso, inteligente, esperto, a criança vai entender aquilo. Então, a criança ela não consegue formar uma autoimagem pessoal. Ela forma a partir do que é falado para ela. Então, a criança, ela é formada através do olhar do outro. Ela é formada através da validação do outro, através da projeção do outro, que o outro projeta em mim. Então, se eu projeto na minha filha ali, ai, você é muito inteligente, você é corajosa, forte, ela vai entender isso, porque ela não tem a capacidade ainda
criar sua própria percepção de mundo. Então, ela vê como ela é através de mim. E nós passamos por isso lá na nossa infância. Então, esfera um, eu vejo eu através do outro, através do olhar do outro, da validação do outro, da projeção do outro, do amor do outro, da dependência emocional do outro. Só que daí eu tô na esfera um, a esfera da criança. Tá, mas e daí? Como é que eu faço para sair disso? A criança, ela precisa de validação constante. A criança, percebe que as crianças toda hora fazendo, olha aqui, mãe, olha o que eu tô fazendo, olha aqui, pai, o que eu tô fazendo. Eles precisam da validação constante. Validação. Quem precisa de validação é criança. É quando a gente está na esfera um. E quantas vezes nós aqui, adultas, com 30, 40, 50 anos, estamos esperando essa validação do outro? Eu estou fazendo movimentos esperando a validação do outro. Eu estou servindo, dando, entregando, escolhendo, esperando a validação do outro. Tudo bem? Deixa eu ver as caras de vocês, se não estão explodindo as cabeças. Batendo forte. Isso é muito forte, gurias. E eu, conforme eu for falando, vocês vão se dando por conta de algumas situações. E ao longo da semana vai continuar vindo os insights, tá? Porque quando a gente trabalha esses assuntos, como eu vou falar de coisas bem profundas, umas coisas a nível inconsciente, vocês vão ver que às vezes na aula de hoje não vão captar tudo. Se vocês assistirem de novo a aula, vão ver novos insights com mais coisa, tá? Então, qual é a esfera do um, né? E a criança não consegue visualizar o futuro. Ela tá ali. Ainda que nós somos adultas, todas aqui adultas, nós projetamos no nosso relacionamento, no nosso companheiro, aquilo que eu desejo, as minhas necessidades, porque a criança está preocupada com as suas necessidades. Ela quer comer, ela não tá nem aí se a mãe e o pai não comeram também. Ela quer comer. A criança está preocupada com as suas necessidades. E quantas vezes nós projetamos no outro as nossas necessidades, os nossos desejos? Aquilo que meus pais não me deram, eu projeto no outro. Eu ainda não sei quem sou, eu só quero receber. Eu quero fazer para me sentir amada. Eu quero dar para me sentir amada. Eu quero ser vista. Eu quero postar uma foto, quero que todo mundo reaja, aplauda, comente. Eu quero muitas curtidas. Eu quero que digam, olha que curso que ela fez, ela tem essa formação. Eu quero ser validada. Mesmo que você já sabe todo o conhecimento que tu tem, toda a tua capacidade de organizar um negócio, de gerir. E daí, por que que a gente fica nisso, querendo essa validação externa? Porque a gente ainda não se conhece totalmente. A gente ainda não confia totalmente na gente. Então, se fazer perguntas simples, tá? Se perguntar ali pra Luísa. Luísa, o que que tu quer comer hoje? Hein, Lu? Débora, onde é que tu quer ir hoje? Quer passear onde hoje? Ah, por quê? Pergunta simples, tá? Porque muitas vezes tem questões da nossa vida, o que comer, onde ir. Ai, não sei. Ah, escolhe um lugar para nós. Ah, você escolhe, você decide. Que a gente já nem se reconhece o que a gente realmente quer, o que a gente realmente gosta, quem realmente eu sou. Então,
Como é que a gente faz para dentro do relacionamento não ir nessa esfera um, não ir com a nossa criança? Qual é o movimento que a gente tem que fazer e tem que estar na observação disso? Para sair do eu, por quê? Porque senão, tá aqui, ó, tá aqui a pessoa, tá? Do relacionamento, o marido, tá aqui. E daí vem o eu, que eu tô na esfera da criança, e abocanho ele. E fico aqui, ó, pego ele. Geralmente aqui que a gente tá apaixonada. E daí, sim, porque é aquela pessoa certa, sim, que é perfeita pra mim, porque é isso, aquilo. E daí a gente gruda na pessoa. E aqui projeta tudo que eu sonho, tudo que eu quero, tudo que eu desejo. Só que eu tô aqui, ó, na esfera do eu. Qual é o movimento que a gente tem que fazer dentro dos relacionamentos? Eu estou aqui, ele está aqui, lado a lado. Esfera do nós. Nós. Não tô aqui. Esfera do nós. Um ao lado do outro. As mãos viradas para frente, para o futuro. Uma do lado da outra. Eu. A minha vida, a minha individualidade, o meu paladar, as coisas que eu gosto de comer, as coisas que eu gosto de ouvir, as músicas que eu gosto de ouvir, o meu prazer, a minha necessidade. Já perceberam, já algum casal, talvez até com vocês já aconteceu, de começar a namorar, ficar com alguém ou com alguma amiga, que começou a ficar com uma pessoa, namorar e mudou os gostos. A pessoa se transformou, parece o companheiro. Já viram isso? Aqui, ó. Foi na esfera do eu, na dependência. Vendo o mundo, vendo quem eu sou pelos olhos do outro. Então, se o outro gosta de pagode, eu gosto de pagode. Então, se o outro gosta de hambúrguer, eu gosto de hambúrguer. Eu não vejo quem, eu não sei quem eu sou. Eu me vejo pelos olhos do outro. Esfera um. Esfera um. Qual é a esfera 2? Qual é o movimento que a gente tem que fazer dia após dia para estar na esfera do nós? Na esfera do nós. Um ao lado do outro. Eu. Eu com a minha individualidade, os meus gostos musicais, o meu paladar, a minha visão de mundo, as minhas crenças, meus problemas familiares, as minhas perebas psíquicas, como diz uma escritora Ana Sui, o meu sistema familiar, tudo eu, aqui. As minhas possibilidades, minha visão política, minha autonomia, eu. E aqui, a dele. A sua visão política, os seus contextos familiares, seu gosto musical, a sua família, quem teve mais uma família, a sua primeira esposa, os seus filhos, a sua vida, a sua visão. E daí, juntos, a gente vai para a esfera do todo, que é a esfera 3. Assim, cada um com a sua individualidade, sabendo qual é a sua individualidade, assim, lado a lado, vamos juntos para a esfera do todo, que é a esfera 3. O problema é que a gente não sabe muitas vezes a primeira esfera. Eu ainda preciso, tô lá na esfera um, que o outro me valide. Eu preciso ser amada, fazer para ser amada. Se eu não existo, daí eu entro, vou para a esfera 2 toda embolada, toda emaranhada. E daí tá aqui a outra pessoa, com a vida dela, com os pais dela, com as feridas que ela teve na infância dela, com as crenças dela, e você tá aqui e gruda no outro com tudo que ele traz. E ao invés de você ir lado a lado, você vai aqui, ó, na frente. E o que que é isso? Eu começo a projetar no outro quem eu sou, começo a projetar as minhas sombras, as minhas dores. Lembram da lei do espelho?
E o relacionamento amoroso é uma das principais formas, é uma pessoa que a gente mais espelha as nossas dores, as nossas sombras, as nossas necessidades. E geralmente, quando inicia na paixão, não sei se vocês lembram quando estavam apaixonadas, é assim, né? Não é que tá tudo embolado. Ai, porque aquela pessoa é a perfeita pra mim, é a certa, a gente fica lá olhando fotos. Por quê? A gente fica lá olhando fotos. Alguém já fez de ver o signo? Vamos ver se o signo dá certo. Lembram? Vamos colocar lá, ver se o signo dá certo. Ai, sim, esse signo dá certo com o meu. Por que que a gente fica? O que que a gente tá procurando aí? Eu tô procurando se essa pessoa se adapta às minhas necessidades. E onde é que eu tô novamente? Na criança que tá buscando alguém para saciar as necessidades dela. E a gente faz muito isso na adolescência. Eu quero que o outro se encaixe na minha vida. Não, eu não quero que cada um tenha a sua vida, a sua individualidade e a gente faça algumas coisas juntas. Não, eu quero que a pessoa se encaixe na minha vida, assim. Quero que ela se encaixe nos meus problemas. Eu quero que ela siga os mesmos traumas que eu tive. Isso a gente não pensa conscientemente, tá? Ah, não. Mas tá aqui tudo inconsciente que a gente quer. Ela quer que eu entenda como é que foi minha família de origem. Eu quero repetir tudo aquilo que eu vivi lá atrás. Eu quero que a dança continue, porque foi assim que eu aprendi, foi assim que eu vivi lá atrás. Então eu vou escolher um relacionamento que continue aquilo que eu vivi lá atrás dos meus pais ou dos meus avós. E daí aqui que entra muitas vezes as nossas escolhas, que a gente acha que escolhe o marido porque é legal, ah, não é bonito, é gente boa. Não. Geralmente a gente vai replicar algo que a gente viu, que a gente sentiu ou na nossa infância, vendo nossos pais ou nossos avós. Tem uma professora que contava que o avô dela teve uma questão com uma ex-namorada. E essa ex-namorada meio que voltava, assim, quando ele já estava casado com a avó dela, tá? Então, essa ex-namorada foi excluída, né? Na constelação, a gente estuda muito os excluídos, aquelas pessoas que tiveram uma importância na vida, mas foram excluídas por algum motivo. Só que os excluídos estão sempre vivos. Aquilo que a gente exclui, a gente atrai. Aquilo que a gente repulsa, a gente chama de novo. Então, tinha essa mulher, essa ex-namorada, que foi excluída. Então, a avó dela, mesmo casada com o avô, tinha sempre uma insegurança. Tinha sempre um medo que essa mulher ia voltar, sabe? Porque ela sentia que o marido não está totalmente disponível. E daí, essa minha professora, o que que aconteceu na vida dela amorosa? Ela replicou exatamente o papel da avó dela. Se a avó, dentro do relacionamento, não se sentia segura, estava sempre com medo que aparecia a mulher de novo, a ex, insegura se ia perder o marido, ela inconscientemente replicou isso. O que que acontecia? Sempre se relacionava com homens indisponíveis. Então, homens que estavam enrolados com ex também. Homens longe de relacionamentos distante, para sentir essa insegurança de novo. Para sentir o quê? De novo a insegurança da avó. Para sentir de novo o quê? O medo que a avó tinha de ser rejeitada ou de ser abandonada. A avó sentiu isso e passou para a mãe dela e passou para a filha. Tem e repete. E isso a gente traz padrões de até 7 gerações. Então, isso a gente tem que colocar muita atenção. Porque muitas vezes a gente não consegue evoluir para outras esferas, porque a gente ainda está preso na esfera 1. A gente ainda está fazendo para ser amada.
Imagina se a gente olhasse para Jesus, né? A história de Jesus. Imagina se ele fizesse as coisas para ser amado. Imagina, morreu na cruz, foi crucificado. Você acha que ele fazia para se sentir amado, para ser reconhecido, para ser visto, para ser aplaudido? Não, né? Ele sabia exatamente a identidade dele. Ele sabia exatamente quem ele era. Então ele fazia porque ele podia fazer, porque ele tinha dons, ele tinha capacidade. Não era para ser visto, para ser amado, para ser reconhecido. E você deve fazer também, porque você recebeu talentos, você recebeu capacidades, você recebeu qualidades, então você entrega ao mundo isso, porque você recebeu. Não, imagina se eu fosse dar uma aula aqui agora para vocês ficarem aplaudindo, dizendo, meu Deus, que aula maravilhosa. E daí se alguém diz, ah, não, essa aula nem achei mais ou menos, eu ia ficar, meu Deus, e agora? Meu conteúdo não presta, meus estudos, porque eu estava fazendo para ser vista, reconhecida, amada. Não, mas eu faço. Talvez alguém não goste da aula de hoje e tá tudo bem. Mas eu sei da capacidade, eu sei do que eu tô entregando. Deus me deu os talentos, Deus me deu dons e eu entrego ao mundo, eu entrego a vocês porque tenho. Eu entrego porque tenho. Eu dou porque tenho. Só que muitas vezes a gente dá, a gente faz, a gente entrega para ser vista, amada, reconhecida, validada. E daí a gente entra em emaranhados, porque estamos na esfera um. Tá fazendo sentido pra vocês até aqui? Me respondam aqui. Escrevam, pra não dormir, escrevam. Débora tá com matinho. Eu tô tomando um cacau, mas agora já esfriou um pouco. Então, você faz por quê? Porque você recebeu a vida. Você faz porque recebeu talentos. Porque você recebeu uma missão quando encarnou aqui no mundo. Porque no momento que alguém disse sim para sua vida, lá atrás, alguém disse sim. Teus pais disseram sim para tua vida. E é isso que eu até me arrepio antes de falar. Pelo preço que foi aos teus pais, que você tá viva aqui, tá aqui assistindo essa aula, buscando crescer, se desenvolver. E tem muita gente talvez que não, porque vocês disseram sim. Vocês estão fazendo algo que talvez muitas pessoas gostariam de estar fazendo. Então, por tudo isso, vocês devem fazer, entregar, dar, porque vocês receberam muito, receberam dons, receberam uma vida através dos pais, pelo preço que custou a eles. Vocês devem fazer algo de muito bom com o que vocês receberam. E vocês receberam a vida. Então, a melhor forma de honrar os nossos pais é fazendo algo de muito bom com a nossa vida. A gente recebeu, só que a gente não consegue pagar. Nunca a gente vai conseguir pagar os pais. Isso não se paga porque a gente recebeu a vida e não tem como pagar. Como é que a gente honra os pais? Fazendo algo de muito bom com a nossa vida. Então, é como se a ideia é que a gente faça, sim, que a gente entregue, que a gente dê, mas porque a gente tem, porque a gente recebeu de Deus esses talentos, esses dons, essa voz, essa saúde que muitas pessoas não têm. A gente recebeu. Então, é como se eu tô devendo pra vida, não tô devendo pra ninguém. Não, eu não tô devendo, não vou fazer pro meu marido porque tá devendo, não vou fazer pra minha mãe porque ela tá me devendo, não vou fazer pra Mariana porque ela tá me devendo. Não, eu faço porque eu tô devendo pra vida. Eu ganhei a vida, recebi voz, recebi saúde, recebi dons. Então, por isso que eu dou, mas sem obrigação. Porque quando a gente faz por obrigação, a vibração despenca.
vai lá embaixo. Já sentem como é que é fazer uma coisa porque vocês querem e a mesmíssima coisa por obrigação? Já fizeram essa comparação na vida de vocês? A mesmíssima coisa, a mesmíssima tarefa. Quando vocês fazem porque vocês querem ou quando vocês fazem por obrigação. O peso é totalmente diferente. A gente falar assim, é outra vibração. Parece que dá errado. E muitas vezes dá. Por quê? Porque a nossa vibração caiu lá para baixo. E o que, que a gente está comunicando com o universo? Vibração baixa, logo ele vai nos dar mais do mesmo. E talvez aconteça situações para dar errado mesmo, para dar a zica. E a Alice tá subindo dormir mimosa. Então, a gente dá porque a gente recebeu muito. A gente recebeu de Deus, mas sem obrigação. E cada vez tem uma frase do livro do Bert Hellinger que ele fala assim: cada vez que eu me sinto obrigado, eu me retiro. E eu tenho levado muito isso para minha vida. Cada vez que eu me sinto obrigado, eu me retiro. Porque quando a gente se sente obrigado, a gente não dá com alegria, a gente não faz com alegria, a gente faz por obrigação. A vibração vai lá embaixo. Porque eu posso fazer pelo outro, eu posso ajudar o outro, mas eu posso. É uma possibilidade. Ó, eu posso. O que que eu posso? Não quer dizer que eu vou. Não quer dizer que eu quero. É uma possibilidade. Eu posso te ajudar. Eu posso fazer isso por você. Eu posso. É uma possibilidade. Toda ajuda é uma possibilidade. Não é uma obrigação. Não ajudem por obrigação. Se vocês estão se sentindo obrigadas a ajudar, já é um sinal que não devem ajudar. Toda ajuda é uma possibilidade. Eu posso ajudar, eu posso dar, mas não para querer ser amada, mas não para querer ter reconhecimento, mas não para querer ser validada. Eu posso dar porque eu tenho, eu posso dar porque não me falta, eu posso dar porque eu quero e eu dou com alegria. Eu faço porque eu quero, faço com gosto. Sabe aquela coisa que falam, né? Faz, mas faz com gosto, com gosto. Não é de cara feia. Porque a criança ela não tem identidade. A criança realmente ela não tem o querer, né? Ela precisa sempre do outro para viver. E sim, todos nós temos a nossa criança aqui, a nossa criança interior, que volta e meia tá vindo à tona. Então a primeira coisa é sempre acolher. Quando a gente percebe que tá vindo essa vontade de ser vista, ser amada, ser validada. Ai, meu amor, que susto, minha princesa! Dá um oi pro pessoal aqui. Só um oi, pessoal, aqui. Dá um oi, pessoal. Meu amorzinho vai dormir com o papai? Boa noite. Vai tomar banho? Ah, ontem você dormiu com a mamãe, né? Hoje é dia do papai. Banho? Ixi. E qual livro você vai ler hoje? Hum? Ó. Né? Beijo, amo vocês. Fecha a porta, por favor. Chulezenta. A criança não tem que querer, né? Tem que tomar banho, tem que tomar banho. Tem que fazer bibi, bibi é lavagem nasal que a gente faz. Tem que fazer, tem que fazer. Não tem que querer. Ela depende dos pais, dos cuidadores para viver. Então a criança realmente não tem querer. Algumas coisas elas podem escolher, outras são inegociáveis. Então, quando vier a nossa criança, quando a gente tá lá e percebe que é a nossa criança que tá vindo, quando eu tô querendo ser amada, tô querendo ser vista, ser reconhecida, porque isso vai acontecer, e isso acontece, também não vamos se chicotear, tá? Vamos se acolher. Vamos se acolher, entender que é a nossa criança que tá ali, pedindo esse reconhecimento. Só que quem dá pra ela esse reconhecimento? Quem dá pra ela esse amor? Nós. Agora eu te vejo, agora eu te reconheço, agora eu te entrego esse amor. A gente dá tudo que a gente sente falta para nossa criança. A gente não precisa de ninguém lá fora
para reconhecer. É eu comigo mesma, eu me acolho, me dou amor, me reconheço. Então, esse movimento, tá? Não fiquem se chicoteando. E agora, eu vou ter três perguntas para vocês refletirem, tá? Podem anotar ali. Estão com papel aí? Depois posso colocar no grupo também, mas anotem aí no caderninho de vocês. Então, primeira pergunta. Eu dou porque quero ou para me sentir amada, tá? E vocês podem refletir sobre isso ao longo da semana. Primeira pergunta, eu dou porque quero ou para me sentir amada? Segunda pergunta, o que eu tenho de melhor para dar? O que eu tenho de melhor para dar? E a terceira pergunta é, como eu dou amor? Essa segunda pergunta já veio na cabeça de vocês? As respostas? O que eu tenho de melhor para dar? O que tá difícil? Tá fácil? Difícil? Se alguém quiser escrever as suas respostas, pode escrever. O que eu tenho de melhor para dar? Tem uma coisa que eu sei que todas vocês têm de melhor, que é muito bom, que é muito valioso, que todos nós temos. E que é o antídoto para tudo, para todas as feridas, todas as dores, todos os traumas, que é o amor. Amor. Amar. E não é falar, eu te amo. Não é falar. Pode ser também, mas é olhar para a pessoa e sentir amor. Quando tu olha e tu sente, tu tá emanando amor. Amor é o antídoto para tudo. É o que mais cura tudo, é o amor. Tanto que é a frequência mais elevada. É com amor que a gente cura tudo. A gente pode usar milhões de ferramentas e técnicas, mas se a gente consegue trabalhar cada vez mais a energia do amor, a gente vai curando tudo. E tem uma frase de um autor, eu até anotei aqui, peraí, apresentação, para ler bem certinho, que é assim: talvez tudo de mais terrível seja, ó, talvez tudo de mais terrível seja, em sua essência profunda, nada mais que algo indefeso que precisa do nosso amor. Então, talvez tudo de mais terrível, na verdade, seja só falta de amor. Para todas as dores, apenas um remédio: amor. Quem se sente injustiçado, humilhado, não visto, triste, abandonado, amor. Amor produz em nós os mais diversos hormônios. É fisiológico. Nosso corpo sente. Quando eu sinto, não adianta falar, né, pensar. Eu tenho que sentir o amor. Quando eu sinto o amor, e assim, você pode pensar em qualquer pessoa e pensar nela e emanar amor. Ela vai sentir, porque o campo não tem distância. O campo morfogenético não tem distância. A pessoa vai sentir o teu amor. E todos nós precisamos de amor. E a terceira pergunta é: como eu dou amor? Por quê? Tem as 5 linguagens do amor. Já viram sobre isso? Deixa eu pegar aqui o livro, peraí. Tá lá em cima na cozinha, ó. As 5 linguagens do amor.
Já ouviram falar sobre? Tem uma live lá no Spotify sobre que eu dou um resuminho. Olha só que coincidência. 5 linguagens do amor. 5 feridas emocionais. Tem aula na plataforma também das 5 feridas emocionais. 5 traços de caráter. 5 sentidos. Será que é à toa? Será que são coincidências? Que tudo é 5. E agora, quero que você acompanhe esse raciocínio, tá? Porque vai tlim, cair fichas e orelhões. Nós damos amor, nós entregamos amor da forma como nós experienciamos lá atrás. Como assim, Bárbara? Então, quem tem ferida do abandono, por exemplo, sentiu que na infância a mãe trabalhava demais, me senti abandonada. Quem tem essa ferida do abandono, geralmente vai ter a linguagem do amor do quê? De toque e de tempo de qualidade. Por quê? Porque lá atrás me faltou tempo de qualidade com minha mãe e com meu pai. Me faltou toque, eu queria mais abraço, me faltou. Logo, agora na vida adulta, a minha forma de dar amor é com isso. Porque nós damos amor através da forma como experienciamos. Lá atrás faltou. Então eu senti que faltou amor, porque não teve toque, não teve tempo de qualidade. Então agora, quando eu quero entregar amor, eu vou dar toque, eu vou dar tempo de qualidade. Quem tem, talvez, a ferida da humilhação. Agora, se eu fui humilhada, pense, eu fui humilhada em algum momento. Ferida da humilhação. Então agora o que que eu vou fazer? A forma de entregar amor, palavras de afirmação. Eu faço. Eu vou fazer a pessoa se sentir bem, validada, afirmar ela. E eu vou servir muito, vou fazer muitas coisas. Vou fazer. Por quê? Se eu faço, eu faço, eu faço. Se eu dou muito, o que acontece na lei do equilíbrio, né? Se eu dou, eu tô em vantagem. Eu tô em vantagem, eu tô dando demais, tô fazendo demais. Eu tô em vantagem, logo eu não vou ser humilhada. Porque eu não vou ser, eu tô, ó, fiz demais, eu fiz um monte. Por que que eu vou ser humilhada? Não, eu tô em vantagem, eu tô grande. E o que acontece? As pessoas criam geralmente quem tem a ferida da humilhação cria um perfil muito rígido. São pessoas rígidas. Eu vou falar sobre as 5 feridas emocionais, as 5 linguagens do amor, tá? Rapidamente. Quem não sabe, eu indico ouvir a live do Spotify, que é uma live de uns 20 minutos, que eu explico mais do exemplos. Só não vou entrar muito a fundo aqui, senão a gente vai passar muito da hora. Mas são 5 linguagens do amor, tá? Isso aqui é muito interessante. Por quê, gurias? Porque cada um de nós, a gente tem tendência a entregar amor em alguma dessas linguagens e a receber de outra, tá? Então, quais são as 5 linguagens do amor? A primeira são palavras de afirmação. E outra coisa que é muito importante, a gente saber quais são as linguagens de amor do meu companheiro. Porque senão, talvez, eu tô fazendo algo pra ele, achando que eu tô entregando amor, só que ele recebe amor de outra forma, com outra linguagem. Isso é muito importante dentro dos relacionamentos. Eu saber qual é a linguagem do amor do meu companheiro, tá? Então, a número 1, tá? É palavras de afirmação. Então, o amor é como se ele fosse entregado através de elogios, palavras de incentivo, gratidão, expressão verbal positiva. Então, quem tem essa linguagem é uma pessoa que se sente muito amada quando ela ouve o carinho, ouve reconhecimento através de palavras, tá? Então, a primeira linguagem é palavras de afirmação. A segunda é tempo de qualidade. Então, né, quem tem essa linguagem, o amor, ele é demonstrado quando eu tô realmente com a pessoa, tô do lado dela, com tempo de qualidade, estou presente, tô ouvindo ela atentamente.
Eu tô com atenção plena pra ela, não tô com ela mexendo no celular, fazendo mil coisas, tô ali, tô compartilhando momentos. Então, o foco tá muito na conexão, tá? E na presença, eu estar em presença com a pessoa. Número 3 são presentes. Linguagem do amor são presentes. Então, sim, para algumas pessoas, presentes, e são presentes simbólicos, tá? Não necessariamente precisa ser presentes caros, mas é o ato, o objeto presente, são manifestações de amor. E o valor tá muito no gesto, no significado. Por quê? Pensa, quando vai comprar um presente pra alguém, tu tem que pensar na pessoa, né? Ah, tu tá numa viagem. Ah, eu vou comprar um presentinho pra minha comadre. Tu lembrou dela, tu foi na loja, tu pensou nela enquanto tu escolhia. Então, tudo isso está envolvido no presente. Então, sim, tem pessoas que essa é a linguagem do amor. E aqui tem uma história muito curiosa de uma aluna que ela, da mentoria ano passado, que ela tinha ficado muito chateada porque a mãe dela, ela tinha muitas questões com a mãe. E ela não era muito próxima da mãe. Então, ela ia visitar a mãe, mas a mãe é como se a mãe não ficasse. Ela relatava, né, que a mãe não ficava tão feliz quando ela ia visitar. E um belo dia, ela deu para a mãe dela uma geladeira. E ela falou que nunca tinha visto a mãe dela tão feliz quanto naquele dia que ela deu a geladeira para a mãe dela. E ela ficou chateada, porque o que que ela entendeu? Meu Deus, a minha mãe gosta mais de uma geladeira do que da minha companhia. Ela ficou mais feliz ganhando uma geladeira do que quando eu vou visitar ela. Mas, talvez, qual era a linguagem de amor dessa mãe? Presentes. Por quê? Porque ela viveu uma infância muito carente. Ela não ganhava presente nunca. Então, as pouquíssimas vezes que ela ganhou o presente dos pais, ela se sentiu muito amada. Porque pensa, uma família que não tem condições, né? Que não tem dinheiro. Não existe presente. Então, quando a pessoa ganha um presente, meu Deus, eu sou muito importante, eu sou muito amada, eu ganhei um presente. Então, aquela mãe tinha provavelmente essa linguagem do amor, de presentes, e ela se sentiu muito vista, muito amada quando recebeu um presente. Por que que isso é tão importante? Porque a gente tira o nosso olhar de julgador das pessoas e começa a compreender como elas recebem amor. Porque sim, é uma linguagem também. A quarta linguagem são os atos de serviço. Que é isso? Que o amor, ele é entregue, ele é expresso por meio de atitudes, de coisas que eu faço, atos de serviço, coisas que eu faço. Ajudar nas tarefas, cuidar de detalhes, facilitar a vida do outro, são ações, fazer coisas que demonstram apoio, cuidado. E eu percebi que a minha mãe, ela entrega amor muito através de atos de serviço. Ela faz coisas. Então, o Murilo vai lá atender Nova Esperança e ela faz um bolo e faz um pão e faz bolacha e manda tudo pra cá. Que é a forma dela de entregar amor, é atos de serviço, é fazendo coisas. A gente começa a compreender as pessoas e sair do olhar de que muita gente tem, ah, mas fulano nem fica comigo perto, mas ele talvez ele ache que ele entrega amor de uma outra forma. E a quinta linguagem é o toque físico. Realmente o contato físico, sabe? Abraçar, beijar, ficar de mão dada, fazer carinho. E o toque também tem algo que ele comunica muito segurança, sabe? Uma segurança emocional. Então, esses são as 5 linguagens do amor. O que acontece? Geralmente, cada pessoa tem uma ou duas linguagens principais, né? Uma ou duas linguagens são as principais, pelas quais a pessoa se sente mais amada. E o que que é importante? A gente aprender qual é a linguagem do amor do outro. Qual é a linguagem do amor do meu marido, meu namorado? Porque isso vai fortalecer o relacionamento. E agora a gente vai fazer um teste, tá? Um teste tem, até no livro tem um teste mais longo. Mas aqui eu vou trazer um teste mais curtinho para vocês, para a gente identificar quais são a linguagem do amor de vocês, tá? Então tá, primeira pergunta, depois vocês anotam aí a resposta, tá? Primeira pergunta. Quando eu penso em me sentir amada, tá? Letra A. Ouvir eu te amo ou receber elogios me toca profundamente. Letra B.
Eu adoro quando passamos tempo juntos, sem distrações, com atenção plena, conversando. Letra C. Ganhar um presente surpresa, ganhar flores um dia do nada, um presente surpresa, me faz se sentir lembrada, especial. Letra D. Quando alguém me ajuda sem eu pedir. Sabe, alguém faz uma tarefa sem eu pedir, me ajudou, eu sinto amor. E a letra E. Um abraço, um carinho, me dá segurança, me conforta. Responderam ou querem que eu repita? A, B, C, D ou E? Eu gostaria que tu repetisse. Tá. Uhum. Então, A. Ouvir eu te amo ou receber elogios me toca profundamente. Pode marcar mais de uma, tá? Marquem uma ou duas opções, tá? Então, letra A. Ouvir eu te amo ou receber elogios te toca profundamente. Letra B. Ah, eu adoro quando a gente passa tempo junto, tempo de qualidade, sem distrações. Letra C. Ganhar um presente surpresa me faz sentir lembrada, me faz sentir especial. Letra D. Quando alguém me ajuda sem eu pedir, eu sinto um amor, eu sinto um cuidado, sinto um carinho. E letra E. Um abraço ou carinho me conforta e me dá segurança, tá? Agora, a segunda pergunta. Num dia difícil, sabe? Um dia complicado, um dia bravo. O que mais me conforta é, letra A, alguém me dizer palavras de incentivo, de coragem, de acolhimento. Letra B, ter uma boa conversa, presença de qualidade. Letra C, receber um mimo, um presentinho inesperado. Letra D, a pessoa me ajudar, me apoiar em algo prático. Ou letra E, um abraço bem apertado. Responderam? E a última pergunta agora, tá? Número 3. No meu aniversário, o que me deixaria mais feliz? Quem me deixaria mais feliz no meu aniversário? A. Uma mensagem sincera de amor. B. Passar o dia com alguém especial. C. Ganhar um presente cheio de significado. D. Que alguém cuidasse de tudo para eu poder relaxar. Ou E. Ser recebida com beijos, abraços. Conseguiram responder? Agora vocês vão ver o que mais vocês marcaram. Vocês marcaram mais A, B, C, D ou E, tá? Deu mais de alguma? A. Que mais? Vocês, Karine, V, Ana Paula, Luísa, Olivia, Eline. Então, tá? Quem marcou mais a letra A? Qual é a principal linguagem do amor? Palavras de afirmação. Quem marcou B? É tempo de qualidade. E percebam aqui, ó, ninguém. Deixa eu ver o chat. Ninguém marcou, falou B. E isso aqui, eu ia dizer um perigo, mas não é um perigo, mas é algo importante. Por quê? Porque para os homens, a B quase sempre está presente. Para os homens, o tempo de qualidade geralmente é importante. E para nós mulheres, não. Então, aqui a gente tem que dar atenção. Por quê? Então, a gente tem que fazer movimentos para ter mais tempo de qualidade com os homens. Para eles, é mais importante que para gente. Então, isso é importante nos relacionamentos. Porque, gurias, a gente muitas vezes a gente entra tanto na praticidade que a gente não fica tempo junto, mas para eles é muito importante. Então, e vocês podem ir observando agora. Depois eu vou colocar o link da live que tem sobre as linguagens do amor, que eu dou mais exemplos também. O que é legal? A gente identificando qual é a linguagem do amor do meu companheiro, que daí a gente vai entender, vai compreender melhor e pode fazer movimentos para entregar mais amor dessa forma,
tá? Então, B, tempo de qualidade. Quem marcou mais C é presentes. Quem marcou mais D é atos de serviço. E quem marcou mais E é o toque físico, tá? Então, agora vocês já sabem quais são as principais linguagens de amor de vocês. E é interessante a gente saber isso para compreender as demais pessoas, né? Porque os nossos pais também, a gente vai compreender qual é a principal linguagem deles também, né? Principalmente o marido também, né? Vamos fazer só um trabalhinho para fazer um xixi. A gente já volta, temos mais uma parte da aula. 5 minutinhos, tá? 5 minutinhos que eu tô me mijando. Vamos voltando. Vamos voltando. Temos muita coisa ainda pra gente falar. Voltaram, voltaram, voltaram. Tá aí a Karine, a Débora, a Verônica voltou, Ana Paula, Luísa, Olivia, Aline. A Olivia já tá em casa. Voltando, voltando. Então, vamos lá. Então, a forma como eu senti lá, criança, como eu achava que eu recebia amor lá atrás, é que vai falar muito sobre hoje, quem eu sou hoje, sobre a minha linguagem do amor. Eu quero que vocês pensem aí. Como é que vocês se sentiam amadas quando eram criança? Como é que vocês sentiam que recebiam amor? Vocês conseguem ter essa lembrança? Muitos, né, tinham às vezes só a hora do almoço para estar, ou do jantar para estar com os pais. Então, ali associavam o jantar, a comida, amor.
Se eu tô junto só no jantar, só no almoço, ali é amor. Por isso que hoje, muita gente, a gente associa comida a amor, né? Outros talvez ganharam presentes, outros talvez palavras de afirmação. Só Eu que ganhava presente. Quando minha mãe saía e voltava de casa, assim, ela ficava um tempão fora, ela voltava com presente. Eu detesto ganhar presente hoje, assim, não gosto, assim, na minha relação. Eu prefiro outras linguagens, sabe? Uhum. Porque tu associa isso ao teu abandono, à tua falta que tu sentia. Uhum. Uhum. É tudo como a gente viveu lá atrás. O que é importante pra gente ter consciência? Porque muitas vezes, talvez a gente cobra hoje do companheiro essa linguagem do amor, como a gente sente o amor. E quando a gente não tem essa lembrança de se sentir amada, vou falar de outra forma. Talvez alguns sintomas, tá? E vocês pensem aí se vocês têm alguns sintomas assim. Medo da pessoa não gostar de você, controle, raiva contida, guarda minha raiva, rigidez, pessoas rígidas, comparação, excesso de dar, excesso de fazer, excesso de entregar, não ter prazer, ter dificuldade de ter prazer ou fingir ter prazer, dar um monte, fazer, 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 depois encerra, não deu, cansei, essa rigidez, esse controle. Muitas vezes esses são sintomas do movimento interrompido em direção à mãe. Por quê? Porque a mãe é da onde a gente recebe a vida. O receber vem da mãe. A gente recebe a vida. A gente nasce através do corpo dela, a gente vai para a vida através dela, a gente é alimentado através dela, da amamentação ou da comida. Então, a gente recebe a vida através da mãe. E muitas vezes a gente tem esse movimento interrompido em direção à mãe. O que que Bert Hellinger traz, né? Que o nosso sucesso é esse movimento de ir em direção à mãe. Porque se a mãe é como eu recebo a vida, eu como eu recebo a vida é a mãe. Então, o sucesso, esse movimento de ir em direção à mãe, ir em direção à vida. E são sempre os filhos que vão em direção à mãe, não é a mãe que vai em direção aos filhos. Então, a gente não reclama, porque minha mãe não me liga, que minha mãe não veio me visitar. Quando a gente entra nessa, a gente se pergunta, tá, mas que idade eu tenho? Eu posso ir lá na minha mãe? Eu posso ligar pra ela? Ela tá viva ou não? Se ela não tá mais viva, eu posso sentir ela no meu coração? Eu posso ir de encontro dela no meu coração? É fazer esse movimento de ir em direção a ela. E quando as mães vêm demais, ligam demais, vão demais, estão sempre ali em cima, é porque ela não entendeu que o filho cresceu. E na verdade, ela tá projetando também ali. Por quê? Ela não quer que o filho vá para a vida. Por quê? Porque a mãe ainda tá na criança também. E talvez ela não recebeu da própria mãe e tá projetando daí na filha. E daí você vai ter que ser adulta e dizer: mãe, hoje eu não consigo. Mãe, eu vou te visitar. Mãe, deixa que eu te ligo. E é fazer esse movimento que muitas vezes pode ser físico, pode ser real ou pode ser interno. E interno é dizer: mãe, eu te vejo, eu te aceito, eu te vejo como uma mulher, eu vejo a tua criança, eu vejo a tua mãe, mas eu não dou conta. Eu me rendo, mãe. Por favor, mãe, me olhe com bons olhos quando eu viver, quando eu for para minha vida. Quando aquelas mães são muito, não quer, sabe quando não quer largar? São muito apegadas, elas estão na dependência também. E daí você vai ter que olhar para a sua vida.
E daí segurar a culpa que vem. Porque vem uma culpa. E daí você vai lidar com essa culpa. E essa culpa, se talvez, se a tua mãe não é próspera, se tua mãe não é feliz, se tua mãe tem muitas dificuldades em relacionamentos, se tua mãe teve dificuldades no trabalho, na carreira, se tua mãe teve dificuldades com dinheiro, você vai ter que segurar essa culpa. Porque cada vez que você fizer diferente, vem a culpa de estar fazendo diferente do teu sistema familiar. Se minha mãe não foi próspera, como é que agora eu vou ser? Se ela não foi feliz no relacionamento, como é que agora eu vou ser? Então você vai ter que segurar essa culpa. Entender que isso faz parte do teu crescimento. Porque senão você vai querer o quê? Repetir as dores dela. E em alguns momentos, daí depende da vida de cada uma, mas em alguns momentos é até necessário um pouco de afastamento, porque quando a gente está muito grudada, a gente se emaranha. Então, às vezes, eu preciso um pouco de afastamento para conseguir enxergar, discernir, decidir. Então, eu me afasto um pouco e depois que eu tô vendo, tô conseguindo decidir, eu adulta, daí eu volto. E esse voltar para a mãe é eu voltar, isso é muito importante, bem pequenininha. Eu volto para a mãe pianinha, pequena. Volto pro meu lugar de filha, de filha. E a filha é menor que a mãe. E daí eu vou voltar e vou abraçar. E talvez ela vai reclamar, ah, porque teu pai fez isso e fez aquilo, e olha o seu irmão e não sei o quê. E você vai se afastar. Pois é, mãe, mas já conversou com o pai? Já conversou com o irmão? Já conversou com o fulano? Ah, não, mas é que tu tem que falar. Tu tem que falar com tua irmã, tu tem que falar com fulano. E você vai ficar no lugar de filha e devolver a força para tua mãe. Não, mãe, você dá conta. Você é grande, você é boa, você consegue, mãe. E daí, se a mãe diz, não, porque eu não aguento mais essa vida, porque tem que fazer tudo, porque isso. E daí você vai dizer, mãe, eu te amo, mãe, e eu preciso de você nessa vida. O que as mães mais querem, percebam aí, está um dia, quem é mãe, tá? Quem é mãe aí, me diz. Pensa num dia assim, ó, que está braba, que está assim, ó. Teve essa conversa, Débora? Depois me conta aqui pra nós, tá? Tive hoje com a mãe e com o pai, assim, e foi libertador até pra ela, sabe? Porque tu tá devolvendo a força pra ela. E tirei o peso de mim. Uhum. Voltando pro teu. Não é fácil, né? É uma Não. conversa. É uma conversa. Foi. Eu vou te dizer que foi um dos dias mais difíceis da minha vida. E assim, aí que a gente cresce, sabe? A gente cresce muito e a gente tá fazendo algo por ti e por eles. Porque tu tá devolvendo a força pra eles também. Tu tá dizendo sim, vocês dão conta. Vocês são os grandes. E aqui quem é mãe, pensa num dia assim que tá difícil, sabe? Tá na fossa, tá lá acabada. Você pode estar furiosa com o filho, mas chega lá, o teu filho e diz: Mãe, eu preciso de você. Mãe, eu preciso da tua ajuda. Mãe, o que que a mamãe faz? A mãe levanta na hora e dá um jeito. Tu tá lá acabada, tu dá um jeito. Tu esqueceu todos os teus problemas. Por instinto, porque nós somos seres instintivos, por instinto tu vai lá e dá teus pulos, tu resolve o problema do teu filho. Porque, então, qual é a melhor maneira da gente devolver para a mãe o lugar dela? É a gente ficando pequena. Porque muitas vezes a gente cresce, a gente quer ser maior. Então, a melhor maneira é voltar a ser a filha ali, ali. É você descer do teu pedestal da mulher independente, estudada e nananã, descer desse pedestal e ir lá como filha, como pequena.
Porque assim, a gente é muito mulheres independentes, nananã, a gente resolve tudo. E qual é a nossa fala? Eu não preciso da minha mãe pra nada. Não, não preciso. Eu faço tudo, eu sou independente, não preciso dela pra nada. E tudo bem, talvez você não precise mesmo. Mas, mesmo você não precisando, é muito importante que de vez em quando você diga algo. Mãe, pode fazer algo pra mim? Mãe, faz aquele bolo que eu gostava pra tua mãe ir pro lugar dela, de mãe, de que sim, a filha é a pequena e eu vou fazer algo pra ela. E eu vou contar algo pra vocês que aconteceu comigo num movimento de constelação há muitos anos atrás. Devia ser que ano? Foi um pouco antes da pandemia. Pandemia foi 2020, deve ser 2019. Eu tinha muito, eu ainda não estava querendo engravidar, mas eu tinha muito uma coisa na cabeça de ter medo de não conseguir engravidar ou de ter filho com problema, sabe? Eu tinha muito. Ai, volta e meia vinha esse pensamento na cabeça. E eu, ai, que saco isso. Fazia técnica e tal pra tirar, e volta e meia vinha aquele medo de ter dificuldade de engravidar, enfim. Fui fazer uma constelação. E que até apareceu algumas dinâmicas, né, na constelação. Daí resolvemos ali. E que a partir dali eu comecei a fazer? A ir em direção à minha mãe pequena, ir como filha. Então eu lembro que logo depois dessa constelação, a minha mãe fazia um bolo que eu adorava, que era cuca caracol, que é todo enroladinho assim, e vai um creminho em cima. Ai, eu sou apaixonada. Pouco, meu Um Deus, pouco. Sim. destravou memórias aqui. Ai, uma delícia, uma delícia. E eu tava numa época assim, muito saudável, sabe? Ai, não comia bolo, não, não, muito saudável. Green Generation, geração verde, eu era vegetariana nessa época, toda saudável. E daí a mãe fazia bolo, fazia pão, e eu ia pra lá, ai, não comia porque eu era, sabe? Ai, que eu sou a saudável, não como bolo. Aquela coisa que a gente dá uma crescida, sabe? A gente quer ensinar os pais que não podem comer isso. Claro, a gente quer cuidar deles, né? Tem que comer isso, tem que comer aquilo, tem que fazer exercício, faz pilates. Então, eu tava no momento que eu tava, depois do movimento de constelação, eu fui entender que eu tava querendo ser a grande ali. Eu tava dizendo pra eles como eles tinham que viver a vida deles. Então, eu fiz muito esse movimento de fi- ficar pequena ali naquele, no sistema familiar ali, com a mãe. Então, eu lembro que eu liguei pra. Eu ia visitar ela no final de semana e disse: ah, mãe, faz aquela rua caracol que eu adoro. Gente, ela ficou tão faceira, porque é isso que as mães precisam: é fazer algo pelos filhos, é sentir que o filho ainda precisa dela em algum grau, sabe? Que o filho não tá tão grande que agora não é independente, não precisa de nada. Então, mesmo que talvez você não precise deles, você seja independente. Faça algo pra precisar. Vai lá, ai, mãe, queria aquele teu feijão, que saudade como é aquele teu feijão. E isso tu tá devolvendo a força pra eles, tá fazendo ela se sentir grande de novo. Porque sabe quando a gente sai de casa, assim, vai estudar fora, trabalhar, enfim. Se a gente não liga, não dá notícia, o que que eles ficam? Às vezes ficam muito em cima, né? Ai, será que eles estão bem? Será que tá comendo bem? Será que tem dinheiro? Será que tá trabalhando? Será que esse namorado dela é boa gente? Ai, será que esse homem não trabalha? Será que ele tá se escorando nela? É preocupação do quê? Da sobrevivência. Porque a principal preocupação que os pais têm com o filho é a sobrevivência. Será que ela tá comendo? Será que ela tá dormindo bem? Tá vestida, não tá passando frio? E como que a gente. Melhor forma de honrar a nossa mãe é cuidando muito bem da filha dela. Então, a melhor coisa que a gente tem que fazer para honrar a nossa mãe é cuidar muito bem da gente. Me mantendo alimentada, me mantendo bonita, me mantendo próspera, me mantendo feliz. Só que eu entendo que eu tenho a minha mãe. Porque talvez lá atrás, esse movimento interrompido em direção à mãe, o que que é? Tá? Na infância. O que a criança mais ama é a mãe, tá? Não tem. Ela nasceu da mãe. Lá na infância, talvez a criança tentava ir em direção à mãe,
e não conseguia. Ela amava muito a mãe, ela queria a presença da mãe. Só que a mãe não estava lá. Talvez a mãe trabalhava demais. Talvez a mãe estava envolvida com emaranhados. Talvez a mãe até estava presente, mas o olhar da mãe não estava para a filha. Ou estava para um outro filho mais novo que veio, ou para um filho especial, ou para problemas familiares, ou para a mãe dela, ou para o marido. Então, o olhar e a atenção às vezes não estava ali para o filho. Então, o filho vai em direção à mãe, ele precisa da mãe lá atrás, e a mãe não está ali disponível. Daí é o movimento interrompido em direção à mãe. Isso pode acontecer, gurias, até no nascimento. A forma. Você sabe como é que vocês nasceram? Se foi cesárea, se foi parto normal, se foi puxado com fórceps? Porque até o nosso nascimento impacta. Se tiveram que ir pra UTI, às vezes logo que nasce, pensa, o bebezinho tá ali no útero da mãe, no quentinho, no aconchegante. Ele sai pro mundo, luz, luz. Sabe como é que é o bloco cirúrgico, né? É luz, luz, luz na cara. Sai dali, muitas vezes nem vai pro colo da mãe e já vai lá pra pediatra pesar, ver. Às vezes tem algum problema, tem que ir pra UTI, fica lá. Muitas vezes no parto já nasce um movimento interrompido em direção à mãe. Normal com fórceps. Pensa, eu fui arrancada da minha mãe. Eu tava ali e fui arrancada da minha mãe. A Olivia talvez teve que ficar na UTI alguns dias. Então, às vezes, lá no nosso parto já tem algum movimento interrompido em direção à mãe. Às vezes, na amamentação também, que não é possível. E depois, né, ali na primeira infância, a criança vai lá em direção à mãe, mas a mãe trabalha demais. A criança se machuca, acontece uma coisa e cria lá um aconchego, um colo da mãe, a mãe diz, ai, não foi nada, vira as costas e vai. Então, muitas situações que a criança quer ir em direção à mãe, quer o amor à mãe, ela busca o amor da mãe e ela não encontra esse amor da mãe, gera esse movimento interrompido em direção à mãe, né? E o que que acontece? Ela vai lá e não encontra. Ela busca e não encontra. O que acontece? Ela se retrai. Ela se retrai. Às vezes eram problemas financeiros que tinha na família, eram instabilidades emocionais, discussões. Eu fui na minha mãe e não encontrei. Eu vou e não encontro. Movimento interrompido em direção à mãe. Pensa, se a mãe é a vida, como eu falei anteriormente, a mãe é a vida. Eu vou em direção à vida e não encontro. O que que eu registro? Mãe é a vida. Eu vou em direção à vida, não encontro. O que que eu registro? Eu interrompo o meu dar. Porque eu dei, eu fui lá atrás, eu busquei e ninguém me devolveu. Eu fui lá e não encontrei. E daí vem muitas vezes o medo de dar. Vem o medo de não confiar na vida. Eu não posso confiar, eu tenho que ter controle, controlar tudo. Eu não posso confiar, porque eu fui lá e não recebi. Eu fui lá buscar, e não recebi. Então eu entro na contração, na rigidez, no controle. E me falta a confiança na vida. Me falta o dar por alegria, o confiar, o se relacionar. E sabe o que acontece às vezes, agora trazendo para o relacionamento? Olha como isso é importante, como isso impacta a nossa vida. Às vezes tu tá lá, ah, cá, tá bom. Às vezes tu tá lá com o marido ali, e ele acordou mais cedo, saiu de casa, não te deu tchau, e tu já pensou, meu Deus, o que que aconteceu? O que aconteceu com esse homem? Ele nem me deu tchau hoje. Não, só pode acontecer alguma coisa. Ele não me ama mais. Ai, tá com outra. A gente começa a criar histórias. Por quê? Porque tua mente registrou lá atrás esse movimento interrompido. E às vezes o marido, ele nem se deu por conta, ele só saiu, tava cheio de problema na cabeça, ele foi lá, sabe? Tá atarantado, problemas. Às vezes ele só tá na caixinha do nada, né? Que o homem às vezes entra na caixinha do nada.
As- E a tua criança que entra em ação. Então ela vai lá e ela experiencia o que ela viveu lá atrás. E ela se contrai. Daí tu já, depois ele chega depois, ou no almoço, de noite, e tu já tá contraída. Daí tu já não fala nada, porque, meu Deus, aconteceu alguma coisa com ele, ele tem outra, ele não me ama mais, nananã, o que aconteceu? E tu se contrai. E isso também acontece no trabalho também. Talvez você tá aqui, tá falando com o cliente, passou o orçamento, ele não te responde, e tu já pensa, meu Deus, não, acho que eu não sou boa o suficiente. Não, será que ficou caro? Ai, o que aconteceu? Ai, será que ele achou outra pessoa? Ai, agora? Porque os sintomas vêm muito da rigidez, da contração. E esse é um motivo muito impactante nos relacionamentos. A maioria das mulheres tem isso, esses sintomas de rigidez e contração. Porque muitas de nós tiveram esse movimento interrompido em direção à mãe. Na ciência da vida, que é uma teoria da psiquiatria, ela fala que a gente teria que ficar exclusivamente, exclusivamente, exclusivamente com a mãe até 1 ano e 8 meses. Quem aqui conseguiu ficar exclusivamente com a mãe todo esse tempo? Não, né? As mães tinham que trabalhar, tinham que dar conta. Mesmo que não trabalhava fora, tinha que trabalhar em casa, tinha que cuidar do outro filho e a casa. Então, quase todo mundo tem esse movimento interrompido em direção à mãe. Isso logo nos primeiros anos, né? Sem se falar nos outros anos da primeira infância também. Então, esse movimento interrompido em direção à mãe, ele é muito, muito forte. E na história do Bert, lembra que eu falei pra vocês já aqui que o Bert, ele contava que até os 92 anos de idade, ele estava curando a relação com a mãe, e isso ele conta no livro dele. O que aconteceu? Que ele era ele e o irmão, tá? E ele foi dado para os avós cuidarem, porque a família dele era muito pobre. Então a família ficou com o irmão e deu ele para os avós cuidarem. Então ele ficava se perguntando por que que ficaram com ele, por que que eles cuidam do outro e não cuidam de mim. Então ele já cresceu toda a infância com isso. Por que que ficaram com o outro? Por que que cuidam do outro e não cuidam de mim? Tá. E daí, ele é alemão, né? E teve a guerra. E eles foram pra guerra, porque naquele tempo não tinha não ir pra guerra. Ou tu ia pra guerra, ou alguém da tua família morria. Então, ele e o irmão foram pra guerra. E ele conseguiu fugir da guerra. Conseguiu fugir. E o irmão não. Quando ele voltou pra casa da mãe, como é que vocês imaginam que ele foi recebido? Meu filho, que bom que tu voltou. Ai, que alegria que tu voltou. Não. Sabe o que que a mãe dele perguntou pra ele? Cadê o teu irmão? Por que tu não trouxe teu irmão? Cadê o teu irmão? Movimento interrompido em direção à mãe. Mesmo na vida adulta, movimento interrompido em direção à mãe. Então, isso foi na. Ele tá com 20 e poucos anos quando aconteceu isso. E daí ele foi para várias vertentes, né? Foi para os estudos de religião, foi em diversas religiões, foi para psicologia, começou vários estudos, foi para tribos na África, porque ele tinha muito forte essa dor. E ele trouxe muito conhecimento, fez muitos tratamentos. E qual é a história que acontece? Que ele estava com 92 anos, no escritório dele, e de repente ele sentiu que foi invadido por um sentimento de abandono. Que ele sabia que ele tinha, né? Só que ele achava que tinha tratado muito. Então ele se sentiu invadido por esse sentimento de abandono. E ele foi na sala e estava a sua esposa, a Sofia, estava lá a esposa com uma amiga, e ele pediu para a esposa dele representar a mãe dele, né? Uma constelação, representar a mãe dele. E então ele viu que ainda tinha partes dele que sofriam por esse movimento interrompido em direção à mãe. Então, minha gente, não é hoje que a gente vai curar isso, tá? Não é numa aula que a gente cura isso. Mas sim, agora a gente já tem mais consciência de algumas coisas. Agora a gente já consegue ver mais. Até porque, assim, se a gente vivesse 100% do tempo sem nenhuma dorzinha,
100% do tempo em alegria, a gente não ia produzir nada, né? A gente não ia fazer nada. A gente não ia avançar, não ia evoluir. A gente, tá tudo ok, não vou fazer. Pensa, se eu tô 100% do tempo em alegria, eu não vou buscar me desenvolver, crescer, evoluir. Então, muitas das coisas que a gente cresce, se desenvolve e ajuda outras pessoas é através das nossas feridas, né? Essas feridas, essas dores. Então, tudo bem ter as nossas feridas. Só que agora a gente entende, a gente compreende, a gente tá vendo. E esse movimento interrompido em direção à mãe, ele pode acontecer contigo, pode acontecer com teu companheiro, tá? Então, isso é importante a gente estar atento, porque e com ele também, né? Com os maridos também pode acontecer isso. Eles podem ter isso também e sentir em algum momento, porque o homem traz muito na relação à mãe, tá? Enxergar como a mãe. Então, percebam isso também, tá? E se eu não buscar, né, ir resolvendo essas questões maternas, o que acontece? A gente se contrai para a vida também. Porque se eu fui lá em direção à mãe e fui interrompido, tive esse movimento interrompido, fui lá, busquei, não recebi, me contraí. Me contraí. E se a gente não faz esse movimento de ir em direção à mãe de novo, voltar para esse movimento, a gente fica contraída para a vida. A gente fica rígida. E daí a gente se contrai para o universo. E o universo não entende que eu tô contraída só para a situação. Ele entende que eu tô contraída para a vida. Ele não me dá mais. Porque eu tô fechada para a vida, eu tô contraída para a vida. E muitas vezes vem junto com isso um traço de rigidez que é: eu não preciso, eu dou conta, eu resolvo, porque é sempre assim mesmo, é sempre eu que resolvo, eu vou dar um jeito, eu faço tudo sozinha, é eu por mim, eu dou conta. Então, muitas vezes, esse movimento interrompido em direção à mãe vem junto com essas mulheres que dão conta de tudo, tá? E esse movimento que a gente tinha que fazer, se foi interrompido, agora a gente tem que fazer um movimento de ir em encontro à mãe. Lembrando que esse movimento ele é interno. Eu não necessariamente preciso ir de encontro à mãe. Se minha mãe já morreu, tudo bem, eu faço isso internamente, porque é o sentir. É o quanto cada passo eu consigo dar sentindo. E sim, se eu tenho minha mãe ainda, eu posso fazer esse movimento de ir voltando para ela, pequena, devolvendo o lugar dela, me colocando como pequena, como a que precisa de ajuda, precisa. Ai, mãe, eu queria que tu fizesse esse bolo, mãe. Eu queria que fizesse aquele almoço, mãe. E ela te pede alguma coisa, quer que tu resolva alguma coisa pra ela que tu sabe que tu não consegue, que não é teu papel. Tu vai dizer, mãe, mas tu consegue, mãe. Tu dá conta, mãe. E às vezes é uma opinião que ela quer que tu decida pra ela e tu devolve a pergunta. Mas, mãe, o que que tu gostaria de fazer? Mas, mãe, o que que tu acha? Vai engrandecendo ela, porque talvez ela foi perdendo a força dela ao longo da vida, foi perdendo a confiança. Então, tu vai ajudar a entregar de novo isso. Mas o que que tu acha, mãe? O que que tu gostaria de fazer? E tu vai entregando para ela de novo. E esse movimento interrompido em direção à mãe é: eu sei que eu tenho a minha mãe, então eu vou e volto. Eu vou e volto. Eu vou e volto. Sabendo que eu sou separada, que eu sou separada dela. Quando a gente tá tudo junto também, a gente não consegue ir pra vida. A gente tá ainda lá na esfera da criança. Então eu vou e volto. Eu vou e volto. Lá atrás foi interrompido, mas agora eu posso ir e voltar. Lembrando que sempre é um movimento muito interno, tá? Interno. Débora, tu quer contar sobre tua conversa? Vê se a Débora tá aí. Posso sim. Hoje essa aula foi para mim, né? Assim, ó, eu entrei na mentoria por causa dos meus relacionamentos, do jeito Peraí que que eu eu vou levo. só interromper a gravação aqui, porque já.